Kimimaro Kaguya, herdeiro de uma raríssima Kekkei Genkai. Controlava os ossos de seu próprio corpo e, através de suas danças, executava uma forma única de taijutsu. Mas como isso funcionava? Cadê o Kimimaro? Ah, tá dançando ali. Hoje, vamos entender como funciona a Kekkei Genkai do clã Kaguya, e também como ela é usada no estilo de luta do Kimimaro e ver quão forte ele realmente era. Mas antes, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aquele like. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdo pra vocês, beleza? Então bora pro vídeo. Shikotsu Miyako, a técnica de manipulação de ossos, é uma herança genética que dá ao usuário a habilidade de manipular e controlar sua própria estrutura esquelética, tanto na criação quanto na destruição de ossos, além de regular a concentração de cálcio com seu chakra. Isso faz com que o usuário possa manipular o crescimento e as propriedades de seus ossos da maneira que quiser. Com essa técnica, é possível até mesmo criar ossos em qualquer parte do seu corpo e com formatos adaptados à sua necessidade. Pode ser afiado em formato de lâmina, ou até mesmo oco, com várias cavidades imitando uma flauta. Além disso, o controle sobre os ossos também pode aumentar a força e a resistência deles, deixando o usuário praticamente invulnerável a ataques físicos e transformando seu corpo numa verdadeira fortaleza humana. Mesmo dentro do clã Kaguya, apenas alguns indivíduos têm acesso a essa Kekkei Genkai. O único que conhecemos é o próprio Kimimaro, e a deusa Kaguya em si, mas ela possui uma versão mais letal, capaz de transformar em cinzas quem ela acerta. E, diferente de outras técnicas de morte certa, essa aqui quando acerta não tem o que fazer. Mas mesmo assim, essa habilidade do clã Kaguya era forte o suficiente para fazer o próprio clã ter medo dela e deixar o Kimimaro trancado em uma cela. Vale lembrar que o clã Kaguya não tinha medo da morte, e entrava em luta só para mostrar seu poder. E numa dessas tentativas de se exibir, acabou sendo dizimado ao desafiar a Vila da Névoa. Isso mostra o quão poderosa é essa habilidade que fez até um clã que só tinha doido de pedra ficar com medo dela. E como ele usava ela em combate? Kimimaro criou uma forma única de taijutsu, que ele dividiu em 5 danças, cada uma com um nome inspirado em uma planta diferente. A dança do salgueiro é a primeira de suas danças, e Kimimaro a usa para criar vários espetos de ossos ao longo do corpo, que servem como armas. Esses ossos saem das palmas das mãos, das pontas dos cotovelos, joelhos, ombros, tudo para acertar os inimigos em diversos ângulos. A característica dessa dança é não ter forma definida, assim como os galhos caídos de um salgueiro. A dança das camélias é a mais simples das 5 danças, uma sequência de estocadas, disparadas em alta velocidade com uma espada criada de seus ossos do braço. A rapidez é tanta que a impressão que se tem é de que várias mãos e espadas atacam ao mesmo tempo. Esses movimentos irregulares tornam difícil prever o próximo ataque. Mesmo oponentes ágeis têm dificuldade em esquivar dessa técnica por muito tempo. Na dança do Larisso, inúmeros ossos brotam rasgando a pele do Kimimaro e dilacerando qualquer um que os toque. Essa técnica é mais voltada para o contra-ataque. Quanto mais forte o taijutsu ou ataque direto do inimigo, maior o dano que os espetos causam. Esses ossos também podem ser usados para absorver golpes e capturar os braços e pernas dos inimigos, deixando o alvo vulnerável a outros ataques. O goleiro foi embora, ficou de xeré. A dança da Clematis é dividida em 2 partes. A vinha é a primeira. Kimimaro remove a coluna para usar como arma, e ele consegue expandir e contrair a cartilagem entre os ossos, deixando ela flexível como um chicote. E se aproveitando dessa flexibilidade, ele consegue enroscar e prender seus alvos e preparar a segunda etapa dessa dança. A flor concentra todo o poder de sua Kekkei Genkai em um único ponto, criando uma lança de ossos gigantesca, o jutsu de maior poder ofensivo de seu arsenal. Porém, mesmo o maior potencial de destruição é inútil se não atingir o inimigo. Por esse motivo, seu alvo já deve estar preso na vinha para então acertar com a flor. O último passo é a dança da samambaia, a única das danças que é classificada como ninjutsu e não taijutsu. Kimimaro usa essa habilidade debaixo do solo, produzindo milhares de lâminas de ossos que brotam da terra. Essas lâminas abatem sem distinção quem estiver na superfície. E mesmo que algum dos alvos evite essa técnica, Kimimaro ainda é capaz de se fundir com as lâminas de ossos, podendo então aparecer de qualquer uma delas, pronto para atingir o inimigo de surpresa. Além das danças, ele também consegue disparar os ossos das pontas dos dedos em alta velocidade, sendo uma boa alternativa para abater alvos a longa distância. Porém, mesmo sendo uma técnica extremamente poderosa, a manipulação de ossos tem um ponto fraco gravíssimo. Pelo fato do usuário ter uma estrutura corporal diferente, é mais difícil de entender como seu corpo funciona.
Como o Kabuto diz nessa conversa com o Orochimaru, ele não conseguiu curar a doença do Kimimaro por não ter informações suficientes sobre seu corpo. Agora que sabemos como o Shokugeki Genkai funciona, fica a pergunta: quão forte era o Kimimaro de verdade? Para começar, ele obviamente é mais forte que os ninjas do Quarteto do Som. E pode não parecer, mas ele tinha apenas 15 anos, a mesma idade do Naruto no começo do Shippuden. Ele morreu jovem, e apesar de forte, não viveu muito e certamente deixou alguns sonhos pelo caminho. Então não deixe o seu sonho de colecionar mangás e livros pelo caminho também. Coloquei um link na descrição para você começar ou completar sua coleção agora. O anime tem um filler interessante dele derrotando o quarteto sozinho. Mas mesmo que isso não seja canônico do mangá, podemos ver que a Tayuya, que costuma ser bem arrogante, tem medo dele. Sendo o membro mais forte do clã Kaguya, e único, né, porque só tinha ele, Kabuto afirma com convicção que se o Kimimaro tivesse participado da luta contra o terceiro Hokage, o Orochimaru não teria perdido os braços. Essa afirmação nos leva a crer que ele, pelo menos, é forte o suficiente para atrapalhar a luta e resistente o suficiente para não ser morto pelo Hokage. E falando em resistência, ele conseguiu tancar absolutamente todas as técnicas do Gaara que matariam qualquer outro ninja. Caixão de areia, cachoeira de areia movediça e ainda sobreviveu a ser enterrado a 200 metros de profundidade. Conseguiu se esquivar de todos os golpes do Naruto e seus clones na forma manto da Kyuubi e ainda anulou completamente os golpes do Rock Lee que usava o punho bêbado. Ok, o Rock Lee tinha acabado de sair de uma cirurgia, mas o Kimimaro já estava quase comendo capim pela raiz. Kabuto nem acreditou que ele conseguiria se mover naquele estado. E tudo pelo Orochimaru, seu suposto salvador. Se não fosse por essa doença, ele teria matado o Lee, o Gaara e possivelmente enfrentaria o Kakashi, que estava a caminho para interceptar o Naruto e o Sasuke. Seria uma luta interessante, mas isso fica para outro vídeo. Pensando bem, a Vila da Folha poderia ter ficado muito pior com a ajuda do Kimimaro na invasão. E se ele tivesse com saúde, será mesmo que o Orochimaru ia precisar do Sasuke? Aqui, ele diz que quem ele queria mesmo era o Kimimaro. Por ter sido capaz de quase derrotar o Gaara, que logo depois se tornou Kazekage, e teoricamente conseguir aguentar uma luta contra o Hiruzen, acredito que ele seria um forte candidato a Akatsuki em termos de poder, talvez perto do nível do Deidara, para cima ou para baixo. Dá pra ver que a história teria mudado completamente se ele não tivesse a famosa doença de anime. Acho que é melhor deixar ele quieto com a doença mesmo. E você, o que acha das habilidades dele? Seria o Kimimaro capaz de ajudar na luta contra o terceiro Hokage e até mesmo derrotar o Kakashi no X1? Deixe seu comentário aqui embaixo para eu ficar sabendo. Então até o próximo vídeo, fui!